Ok. Tá aparecendo aí, Juan? Tá sim, professor. Tá bem visível. Então vamos lá. Bem, pessoal, boa tarde, né, a todos. O nosso assunto ainda é... A gente vai finalizar, na verdade, o assunto de contrato administrativo, né? Só para a gente recapitular, o contrato administrativo, ele surge... Só ligar minha câmera aqui, peraí, só. Ele surge... Vou ligar a câmera. Ok. Volta. Tá. Ele surge de uma relação, né? Como eu falei para vocês, né? Uma relação entre o setor privado, né? De certa forma, aí, as empresas, ou pessoa física também. Né? A pessoa física também pode prestar serviço para o Estado? Pode, né? Através de um serviço, um serviço normal, aqui a gente fala do cotidiano do lado empresarial. Pode também prestar um serviço como um professor, um médico, um enfermeiro, né? Aqueles contratos administrativos em momentos específicos, né? Na qual a lei coloca a possibilidade do gestor contratar a mão de obra sem concurso público, né? Mas por um processo simplificado, no momento de emergência, né? Urgência, como a gente a gente vê no dia a dia, né? Então, importante também que eu coloquei aqui para vocês recapitular na última aula, que o contrato administrativo ele tem a característica de bilateralidade, ou seja, o que é bilateralidade? As duas partes vão colocando ali as vontades, né, as vontades de um contrato. Né? Então, o contrato administrativo também tem essa característica. De um lado, o Estado que quer o serviço e no final ele vai pagar, e do outro lado ali, que o prestador de serviço também, que quer prestar o serviço, ele quer receber. Né? Então, tem essas bilateralidades de vontade. Né? Aí a gente verificou também na última aula a questão da competência. Né? A competência é da União, é o artigo 22 da Constituição, na qual é privativamente a União que pode legislar na questão de normas gerais de licitações e contratação. Esse contratação justamente é isso, é o contrato administrativo que vai surgir. Então, o contrato administrativo vai surgir dessa situação, é uma relação comercial com o Estado, do Estado, né? Ele quer o serviço, ou ele quer um bem, e de um lado, esse bem pode ser fornecido por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas na grande maioria das vezes é pessoa jurídica, né? Esse contrato administrativo, na grande maioria também, é pelo um processo de licitação, né? Contratos são oriundos do contrato de licitação, a Lei 866 ainda, que está em vigência, a Lei de Licitação, né? A gente verificou também a questão dos contratos, que eles têm, alguns contratos têm característica do direito privado, eu coloquei um exemplo do banco, né? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O que é sociedade de economia mista? É capital público e capital privado. Tá? Quando você faz um contrato lá de um empréstimo, aquele recurso ele tá misturado ali entre capital público e privado, né? Porque tem dinheiro da União lá e também tem dos acionistas, que é o capital privado, né? Então, essa relação é uma relação aqui é uma relação que rege mais por direito privado, né? Então, rege mais pelo direito privado. Mas essa relação que rege pelo direito privado é principalmente as empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Por quê? Porque mesmo essas duas entidades pertencentes ao Estado, né, que pertencem ao Estado, ela tem uma característica de direito privado, porque ela tem uma relação ali comercial. E no final, essas empresas públicas e sociedade de economia mista, o que é que eles vão buscar? Lucro. Eles buscam lucro, mesmo sendo capital público, né? A empresa pública,
a qual é aquela entidade que é o capital 100% público, né? Aí é Caixa Econômica, Correios, né? Então é empresa pública. Então, e a sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, Petrobras, e no final, essas entidades que há dinheiro público, eles querem o quê? Querem lucro. Quando eles fazem essa relação com, vamos supor, o Banco do Brasil faz relações comerciais com outros agentes, Petrobras faz relações comerciais com outros agentes, Caixa Econômica, Correios, eles fazem relações comerciais com outros agentes privados, né? Que a gente recebe também serviços e compra bens também, né? Então, esses contratos, geralmente, eles são contratos administrativos, mas ele tem um caráter mais do que privado, né? Na qual essa relação entre empresa pública e sociedade de economia mista, com os agentes de fora, tem uma relação mais privada, são mais regidos pelo quê? Pelo Código Civil, pelas leis, as leis civis, né? Que tratam das nossas relações. E aí, quando eu falo lei civil, o que é a lei civil? Na grande maioria, a grande maioria da lei civil está onde? No Código Civil, né? Lá está como você comprar um imóvel, está lá como você comprar um móvel, o que é um semi-movente, o que é um estabelecimento comercial, ou seja, as relações do direito privado estão onde? No Código Civil. Então, quando uma entidade dessa, uma sociedade de economia mista ou uma sociedade, uma empresa pública faz essa relação, o contrato deles é mais voltado para o lado privado, né? Em razão do quê? Pelo princípio da igualdade, né? Eu falei isso daí na última aula, tá? Então, imagine só, eu vou lá no Banco do Brasil, sou cliente do Banco do Brasil, e vou fazer um empréstimo lá. Quero fazer um empréstimo e vou pagar ali, sei lá, de 60 vezes. Eu vou chegar lá, vou assinar um contrato, né? E o Banco do Brasil tem que. A nossa relação está voltada. Aquele contrato que eu assinei, ele é um contrato administrativo, mas mais voltado para o lado privado. Porque o Banco do Brasil, ele quer lucro, né? E outra também. E existe outros concorrentes também do Banco do Brasil. Existe o Itaú, existe o Santander, existe Bradesco. Ou seja, o Banco do Brasil não pode, mesmo ele tendo capital público, ele não pode ter algumas prerrogativas em relação, no seu contrato, em relação aos outros entes privados, né? Então, a minha relação com o Banco do Brasil é um contrato administrativo para ser assino, claro, mas ele é mais regido pelo direito privado, principalmente o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, ele tem um lado mais privado, né? Quando eu falo empresa pública, sociedade de economia mista. O que interessa para a gente lá no nosso... Eu falei também quanto ao objeto, tá? O objeto, eu estou fazendo mais de uma forma bem superficial, pessoal, porque na última está bem mais explicado, tá? Só para a gente não... para a gente continuar esse mapa mental aqui. Objeto. Os objetos, o que é? O objeto é o bem ou o serviço que a administração pública quer obter, né? Então, todo contrato administrativo tem um objeto. Exemplo, a administração pública quer comprar um automóvel. Então, esse é o objeto. A administração pública quer contratar uma empresa para fornecimento de água mineral. Então, esse é o objeto do meu contrato. Tá? Então, é aquilo que a administração pública deseja, né, de uma forma satisfatória, né? Bem, como eu coloquei o exemplo aqui, o que é objeto? É obras, compras, né, de equipamentos, fornecimento de alimento, fornecimento de gases, ou seja, qualquer tipo de fornecimento, locação de embarcação, locação de aeronave. Então, esse é o objeto. Alienação é venda, serviços, os vários serviços que a administração pode contratar. As concessões é geralmente, quando o Estado ele tem o bem e repassa para a iniciativa privada. E no final vai gerar também um contrato administrativo, né? Exemplo,
o governo federal quer passar a concessão dos aeroportos. Então, isso no final, vai ter um processo de licitação e, posteriormente, vem o quê? Um contrato administrativo. Tá? Então, na grande maioria, os nossos contratos administrativos, né, eles têm essas cláusulas exorbitantes, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Deixa eu ver aqui o que eu falei também. Ah, tá. Eu tratei também de que os contratos administrativos, principalmente quando eu falo contrato administrativo, tirando ali empresas públicas, sociedade de economia mista, mas quando é com a União, estados, municípios, as suas secretarias, as suas autarquias e as suas fundações, a lei que rege os contratos administrativos está na 866, né? Lá tem todo o arcabouço ali, como deve ter, o que o contrato administrativo deve ter, tá? Então, isso daí eu falei também. Caso haja uma omissão da lei 866, às vezes, muitas das vezes, ocorre mesmo, os serviços, ou mesmo um objeto, eles são muito complexos, tá? São complexos e a própria lei, a lei de licitação, ela é de 93 para hoje, para 2012, ou seja, o mundo mudou. Então, tem algumas coisas que não tem na 866, né? Para resolver qualquer tipo de dúvida, omissão. Aí, o que a lei estabelece, o artigo 54 da 866? Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas cláusulas, ou seja, as cláusulas que estão ali no contrato, pelos preceitos do direito público, né? Se a cláusula não consegue resolver aquela omissão, então vai para o quê? Para o direito público, ou seja, nas leis que estão no direito público, na 866, na lei do pregão, na lei no decreto do pregão eletrônico, do registro de preços, como existe, né? Caso não encontre, aí sim você vai para onde? Vai para o quê? Para a teoria geral dos contratos. Onde está a teoria geral dos contratos? Está ali no Código Civil, né? Então, ou seja, o Código Civil ele é supletivamente ele complementa, né, qualquer tipo de omissão, tá? A gente falou também. Tá? Aí, então, esse é o objeto do contrato administrativo. Foi aqui que eu parei, tá? Na última aula. Agora a gente vai agora que a gente vai iniciar a aula aqui. Tá? Bem, no programa lá da polícia, ele fala em objeto, a gente deu uma noção do que é o contrato administrativo, como ele surge, e ele fala em característica do contrato administrativo. Então tá. Então vamos lá. A primeira característica do contrato administrativo é o formalismo, tá? Formalismo. O que é o formalismo? Olha, formalismo é o quê? Na quase totalidade dos casos, os contratos devem ser o quê? Formais, escritos. Eles têm um padrão. Ou seja, um contrato geralmente ele tem numeração, ele tem aquela ordem, né? Cláusula primeira, cláusula segunda, e assim você vai formando um contrato administrativo, que fosse um contrato mesmo, né? Vocês, quando assinam lá um contrato de aluguel, não tem lá cláusula primeira, cláusula segunda, parágrafo único, ou seja, isso daí é um formalismo, né, que tem os contratos. Então, na maioria também dos contratos, deve ser o quê? Escritos, né? Tem que estar redigido lá, escrito, né? Em bom português, tem que estar escrito. Então, esse é o formalismo, tá? Aqui, a 866, aqui, olha, interessante que é nulo e sem efeito nenhum o contrato verbal com a administração pública. Não pode contrato verbal com a administração pública. Você pode fazer contrato verbal ali no teu dia a dia, né? Hoje a lei, se tiver testemunha, mas é outra situação. Mas com a administração pública não pode, em regra geral, não pode ter contrato verbal. Ele é nulo, não tem efeito. Eu não posso chegar lá, aqui na Unifap, chegar lá uma empresa está dizendo, olha, eu fiz um contrato verbal
o gestor dessa universidade, ou com o gestor lá do Tribunal de Justiça. Não existe isso. Tá? O contrato tem que ter o quê? Formalidade, tem que ser escrito, ele tem que ter um padrão. Ok, mas existe uma exceção, que a Lei 866 coloca, tá? Então, em regra geral, ele não deve ser verbal. Mas na 866 há essa possibilidade de um contrato verbal, né? Vamos lá, o artigo 60. Isso aqui só para mostrar para vocês que o formalismo ele é importante, né? Mas eu vejo que eles não vão colocar a questão do contrato verbal, porque a gente não citaram a lei. Mas caso haja uma questão que envolva uma pergunta, existe contrato verbal? Pode ter contrato verbal? Pode, mas somente nessa situação que a 866 coloca aqui, né? O artigo 60, aqui, olha. Os contratos e seus aditamentos. O que é aditamento? Os seus aditivos, né? Porque os contratos podem se modificar ao longo do tempo, né? Pode se aumentar o prazo, pode aumentar o valor, a obra pode muda o valor, porque tem a questão inflacionária, mas isso daí, por enquanto, isso daí vocês é só para mostrar que esse aditamento é isso, essas mudanças, né? Todo contrato muda, né? Quando você tem lá um aluguel, você faz um contrato de aluguel, aí o proprietário disse assim, olha, bora aumentar esse valor, né? Conforme o índice lá que vocês nomearam. Então, você está fazendo o quê? O aditamento. Ah, tudo bem, eu estou concordando. O que, que ele faz? Ele faz o quê? Um termo aditivo, informando que, olha, o valor que antes era 700, agora é o quê? 750. Um exemplo. Então, ou seja, esse aqui que a gente fala é um aditamento, tá? Serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão um arquivo cronológico. O que é o arquivo cronológico? Organizado, né, em ordem, com seus autógrafos, ou seja, assinaturas, registros em sistema, pode ter um registro também, né? Às vezes tem repartições que tem registro, né? A gente publica, no caso, na grande maioria das instituições é publicado também no site, salvos os relativos aos direitos reais sobre imóveis que se formalize o instrumento lavrado em cartório de notas. O que acontece? Quando é imóvel, casa, prédio, ele tem o registro do imóvel ele é diferente, tá? Precisa passar pelo cartório de imóveis que tem. Tudo junto, então, de tudo, juntando-se cópia no processo que lhe deu origem, tá? Parágrafo único, é seguir, parágrafo único. É nulo e nenhum efeito contrato verbal com a administração pública. Então, ele está dizendo que é nulo, salvo, aí eu vírgula, esse salvo aqui, salvo de pequenas compras de pronto pagamento. Assim, entendido aqueles que o valor não superior a 5% do limite estabelecido de uma isenção, que hoje deve estar na faixa aí de... Como é que está a isenção hoje? Parece que é 17 mil, 5% vai dar acho que R$ 800, né? Então, até um valor de R$ 800 você pode comprar de uma forma verbal, mas não isso é uma exceção, tá? Essa situação que a lei coloca, que o gestor pode fazer um contrato verbal, é aquele caso excepcional, né? Na universidade é muito comum isso, né? Vou colocar um exemplo aqui. Comum porque pela atuação que a universidade tem, né? Que ela faz estudo no interior, e no interior, às vezes, não tem empresas, às vezes você tem que pagar uma pessoa lá que está lá fazer uma comida para você, ou pagar um transporte para atravessar um rio. Então, essas pequenas compras você pode. De certa forma, você está fazendo um contrato, né? Quando eu tenho dinheiro público, eu sou um professor, vou fazer uma pesquisa de campo. E tem lá um rapaz que quer me vender, que eu preciso que ele transporta lá meus equipamentos do lado do rio. Ele vai me cobrar um valor, né? Que está gastando gasolina, está gastando diesel, não sei. E é claro também o trabalho dele, né? Para carregar. Então, aquilo eu estou pagando com dinheiro público, eu estou fazendo um contrato verbal, se você olhar, né? Mas com valores, sei lá, de R$ 100, R$ 200, depois geralmente eu pego o recibo, dou para ele assinar, coloco
peço para ele colocar o CPF lá dele, o CPF, e depois, ou seja, queira ou não queira, aquilo é um contrato verbal, né? Então, é essa que a lei está colocando, é uma exceção, tá? Isso daí é casos excepcionais. Então, em regra, ou seja, em regra, tem que ter a formalidade. Então, todo contrato deve ter essa formalidade. Aqui, ó. O artigo 61 aqui. Todo contrato deve mencionar aqui os nomes das partes, os seus representantes, no caso, empresas, né, os seus diretores, o preposto, a finalidade, o que é, por que você está assinando aqui contrato? Eu quero, o objeto é comprar um veículo para a Universidade Federal do Amapá. Então, essa é a finalidade. O ato que autoriza a sua lavratura, ou seja, tem alguém que assina, no caso é o gestor, tem o número de um processo de licitação, olha, teve um processo de licitação, pregão eletrônico, número tal, de 2022. Ou pode ser uma dispensa de licitação, né? Quem já faz concurso sabe que é uma dispensa, né? Ou seja, você compra diretamente do fornecedor. Ou inexigibilidade, é quando existe só um único fornecedor. E sujeição dos contratantes, normas dessa lei e cláusulas contratuais, que lá tem cláusula, né? Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento do contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial. O que é a imprensa oficial? É o diário oficial, que é condição indispensável. Olha o que a lei fala, olha, é condição indispensável para a sua eficácia. Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês subseguinte ao da sua assinatura para ocorrer o prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus ressalvado. Por que significa isso? Porque eu tenho o contrato administrativo, ele tem que ter todas essas exigências que o artigo 61 coloca, né? Nome, parte, isso daqui que você tem que colocar, né? Tem que ter isso daí em mente. Mas o importante, isso aqui também, olha, que ele colocou a lei. A publicação resumida, o que é? Ou seja, você vai resumir, você não vai colocar, vai publicar, na prática, como é que funciona? Você não vai publicar o contrato. Às vezes tem contrato que é 20 páginas, 30 páginas, depende do contrato, depende da complexidade do objeto, né? Você não vai publicar tudo aquilo ali, não, você vai resumir. O que é o resumo? Você vai colocar, exemplo, a empresa XX, CNPJ tal, forneceu um veículo, um automóvel à Universidade Federal do Amapá por meio do processo de licitação número tal, tal, pregão eletrônico tal, 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 no valor, é importante colocar um valor tal de, sei lá, R$ 50.000, pronto. Então, isso daí é um resumo do contrato, certo? Então, os contratos têm que ter essas características. O importante é que, para ter o contrato, para ter eficácia, porque a lei fala que, olha, é condição indispensável, ou seja, é necessário ser publicado. Todo contrato tem que ser o quê? Público. Então, o contrato que ele não for público, se não publicado, ele não tem eficácia. Ele não pode ser executado, ele não pode ser pago. Ele tem que ser publicado, tá? Então é importante vocês saberem aqui. Aqui, no final, eu coloco essa observação. A publicação do contrato é importante para garantir a sua eficácia, tá? Nunca esqueçam disso. O contrato, de repente, pode cair, pode ser assim. O que dá eficácia ao contrato? É a publicação, né? Ou melhor dizendo, uma das garantias para o contrato ter eficácia, o que é publicar no Diário Oficial, no caso, se for recurso da União, no Diário Oficial da União, se for recurso do Estado, Diário Oficial do Estado, se for recurso do município, tem que ter no Diário Oficial do município, tá? Então tem que ser publicado para dar eficácia. Vamos lá.
Outra formalidade é o contrato de adesão. É o adesão, tá? Essa é uma outra característica do contrato, é o que? A adesão. Isso é bem fácil. O que é adesão? Eu vou colocar aqui, ó. Os contratos administrativos enquadram-se na categoria dos denominados contratos de adesão. Este ocorre quando uma das partes propõe as cláusulas e a outra parte não pode propor alterações, supressões ou acréscimos a essas cláusulas, tá? Eu falei para vocês que o contrato administrativo, principalmente quando trata de União, Estados, municípios, as autarquias federais, as fundações públicas, a administração direta, que a secretaria, os ministérios, né? Principalmente essas entidades, os contratos dela, ela tem os contratos são formalizados pelo direito público, na grande maioria, tá? Ou seja, o que rege o contrato administrativo desses entes que eu falei é o direito público, certo? Então, um contrato de adesão nesse tipo de entidade, vamos supor, a universidade, vou dar o exemplo da universidade. A universidade, ela é uma entidade federal, tá? Faz parte da administração indireta, é uma fundação, né? Ela tem um orçamento próprio, certo? Vamos supor que a universidade quer construir aqui o HU, Hospital Universitário. Beleza. O que ela fez para contratar uma empresa? Ela elaborou um projeto arquitetônico, ou seja, ela elaborou antes um projeto arquitetônico, elaborou também o orçamento. Então, ela estava ali, ó, tá aqui o orçamento, aqui o projeto arquitetônico. Depois, o que ela fez? Ela lançou o edital para contratar uma empresa para construir o HU. As empresas, então, ela deu publicidade naquele edital, com as regras que estão ali, né? Com a planta arquitetônica, com aquele orçamento. Então, ela já colocou que as condições, olha, essas são as condições. Então, significa o quê? Que aquela empresa, as empresas que querem participar daquele processo de licitação, elas não podem questionar, elas não podem alterar o meu objeto. Se vocês olharem lá, tem 3 torres. A empresa que ganhou, ela não pode dizer assim, não dá, eu não quero construir 3 torres, vou construir só 2. Não, você não pode alterar o contrato. Você não pode suprimir. Lá é 40 mil metros quadrados de área de construída. Não, bora construir só 35 mil metros. Não existe isso. Por quê? O que significa isso daí? Porque os contratos administrativos eles têm o caráter de adesão. O que é isso? É aquela história. Está aqui as condições. Você aceita? Se não aceita, então sai fora. É isso que é o contrato de adesão, tá? Ou seja, a administração pública ela já condiciona a estrutura, o objeto. Se você quiser aceitar, está aqui. Se não quiser, pode ir embora. É mais ou menos isso. Então, isso que é o contrato de adesão. Sabe aquela história de dizer assim, está aqui. Se você quiser, é isso aqui. Não mexo mais nada. Tá? Então, é uma característica do contrato. Então, a única que pode modificar o contrato administrativo é a administração pública. Tá? A empresa que está sendo contratada, ela não pode modificar, nem suprimir, nem acrescentar mais nada. Então, ela tem que aceitar o que a administração pública colocou. Tá? Eu não estou questionando a questão de coisas, vamos supor, ilegais. Não, é outra situação. Claro que você pode questionar quando um edital está errado, está contra a lei. Aí não, aí no caso a empresa está questionando a questão do edital em relação à lei, que o que vale está a lei. Às vezes, muitas das vezes, o edital está errado. Aí sim, a empresa tem que questionar mesmo. Eu estou falando de estrutura, estou falando de condições. Tá? Exemplo,
A questão do prédio. Eu quero um prédio de 3 torres. E pronto. Está aqui o orçamento, já fiz o estudo, meus engenheiros fizeram o estudo. Está aqui as plantas, os projetos. Então, é um prédio de 3 torres. Eu quero. E no final, essas 3 torres têm que ter 40 mil metros quadrados de área construída. É isso. Tá? Parece automóvel. A administração pública quer comprar uma caminhonete. Eu quero comprar uma caminhonete, aquelas, sei lá, aquelas que são maiores, né? A empresa não pode me oferecer aquela caminhonete a pouco abaixo, né? Um pouco mais. Porque eu quero aquela caminhonete 4x4, né? Com um pneu traçado, que eu vou viajar para o Oiapoque. É só aquelas tipo de caminhonete que aguenta ali aquela estrada, né? Então eu não posso exigir menos, tá? Então é isso que que é uma das características do contrato, tá? Então essa característica do contrato de adesão são as cláusulas que estão ali, olha. Então aqui é o artigo 55, depois vocês vão lá no artigo 55 da 866, né? O que são cláusulas necessárias para ter um contrato? Tem que ser o objeto, você vai descrever o objeto, o regime de execução, né? Se for empreitada, se você pode execução, ou melhor dizendo, execução direta ou execução indireta, você pode também terceirizar, isso daí tem que estar no contrato. Os preços, né, as condições de pagamento, tem tudo, a data base, se for aquele tipo de serviço de vigilância, né, ou vigilância tem que ter a data base do reajuste, que as empresas aumentam também, porque há um acordo coletivo e esse acordo coletivo tem que ser repassado para a administração pública, né? Mas isso tem que estar tudo lá no contrato. O critério de atualização, né? Às vezes tem a questão inflacionária, né? Então, tem o prazo de etapa inicial de uma obra, a conclusão, até quando ela vai terminar, o dia que ela vai ser entregue, tem que estar tudo isso lá no contrato. Os créditos, de onde é que vem o dinheiro, né? Indicar a classificação, se o dinheiro é do governo federal, se é de um projeto, se é de um convênio, tem que estar lá especificado. As garantias também, né? Que alguns contratos têm garantia. Vamos supor que a empresa não consiga terminar a obra, mas tem uma garantia que a administração pode penalizar, né? Pagar as multas. Isso tem que estar no contrato também. Os direitos e as responsabilidades das partes. Então, tudo isso aqui tem que estar no contrato, né? Caso de rescisão. Então, o artigo 55 tem que estar no contrato. Então, qualquer contrato tem que ter essas condições aqui, essas situações que o contrato deve ser construído, né? Tá? Aqui tem outros. Essa aqui é a continuação, né? Vinculação ao edital, né? A legislação que é aplicada, né? Tem que estar lá no contrato. Olha, esse contrato é regido pela Constituição, regido pela Lei 866, regido, ou seja, o contrato geralmente tem esse preâmbulo lá em cima, né? Que vai dizendo quais leis que eles foram se baseando, tá? Aqui, observação que importante. Aqueles interessados em contratar com a administração pública já conhecem as cláusulas que integrarão o contrato antes de decidirem se irão participar do certame. Se optarem em participar da licitação, o vencedor deverá ter ciência de que não poderá modificar as cláusulas impostas. Então, isso é a característica do contrato. O processo de licitação geralmente vem isso, olha, vem o edital, colocando as regras do certame, né, da licitação, vem também um termo de referência. O que é o termo de referência? Descrevendo que tipo de objeto que a administração quer comprar, ou de serviço, ela vai descrevendo mesmo o que é o objeto, né? Um automóvel, quero comprar uma picape 4x4, pneu traçado, direção hidráulica, você vai descrevendo ar-condicionado, vidro elétrico
quatro, né? Trava elétrica. Então, você vai descrevendo, isso que é o termo de referência, você vai colocando o que você quer, o bem, ou o tipo de serviço também, tá? E no lado também do edital e do termo de referência, geralmente vem um contrato também, a minuta do contrato. Então, quem venceu o processo de licitação já sabe que olha, essas serão as condições. Ele não pode dizer assim, eu não sabia, não, estava aqui, está publicado. Ele não pode dizer assim, não sabia dessas cláusulas. Não, você teve ciência, você foi publicado, deu tempo para você ler, o problema é seu se você não prestou atenção, mas você assinou e você está agora vinculado a esse contrato, tá? Então, isso chama o quê? É uma característica de o quê? De adesão ao contrato, tá? Vamos aqui. Outra característica do contrato administrativo é a personalidade. O intuito persona. O que é o intuito persona? Significa que os contratos, em geral, são contratos pessoais, celebrados com intuito persona, aí a execução deve ser levada a termo pela pessoa física ou jurídica que se obrigou perante a administração pública. Vamos supor que a empresa X ganhou um processo de licitação, então é ela que tem que realizar a minha obra, porque ela que se propôs a construir, ela não pode chegar aqui, a empresa A participou do certame e, no final, ela deu para a empresa B. Não existe, porque ela está desrespeitando aqui essa característica que é a personalidade. Tá? Deixa eu só colocar aqui para carregar. Então, ok. Então, vamos supor, é mais ou menos assim também, né? Imagine só, eu contratei um show lá da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo foi contratada para fazer um show aqui em Macapá. E no final ela manda a Claudinha Leite, né? Então ela não pode fazer isso, quem assinou foi ela. Então esse aqui é o quê? É uma característica do contrato. Ou seja, quem se comprometeu em fazer o serviço ou fornecer o serviço é ele que tem que cumprir, tá? Então isso daí é uma característica do contrato. Olha aqui, o processo de licitação. Seleção da proposta mais vantajosa, selecionar uma pessoa física ou pessoa jurídica, pode ser as duas, pode fornecer, e oferecer as condições para a execução do contrato. Então, uma das características é essa, tá? Então, a personalidade. Aqui o artigo 78 diz aqui, olha, prevê condições de rescisão, ou seja, eu posso rescindir o contrato, o artigo 78. Olha aqui o inciso 6º. A subcontratação total parcial do seu objeto, associação do contrato com outrem, ou cessão ou transferência total parcial, bem como a fusão, a cisão, a incorporação não admitida neste edital ou no contrato. Tá. O que significa isso? Eu tenho um contrato com a administração pública, mas eu disse lá no contrato, eu assinei um contrato, quem vai fazer sou eu. Então eu tenho que fazer o contrato. Se eu dar para outra pessoa física ou pessoa jurídica, eu estou desrespeitando o contrato, então isso é motivo de rescisão de administração pública, de, olha, eu contratei você e você está mandando outra pessoa, então eu posso rescindir o contrato, não vou aceitar e pronto. Você não está respeitando o que está no contrato, tá? Então eu não posso. Então, uma das características do contrato é a questão da personalidade. A questão da personalidade, pessoal, ela está sendo mais flexível, né? No mundo hoje, assim, desde a década de 90, né? A questão do terceirizado, né? Hoje os contratos estão mais flexíveis. Essa questão da personalidade está mais flexível. Então, hoje, alguns contratos já permitem a subcontratação, tá? Mas isso tem que estar no edital e tem que estar no contrato. Tem que estar lá, assim,
Há possibilidade de subcontratação desde que seja autorizado pela administração pública, às vezes está sendo contrato, tá? Sempre é assim. Então, parte do serviço pode ser subcontratado, desde que tenha anuência da administração. Geralmente é assim, está no contrato. Significa o quê? Porque hoje, no mundo hoje que a gente vive, contemporâneo, né, as empresas, né, elas não conseguem mais realizar aquele serviço. Ela prefere, é mais fácil ela o quê? Subcontratar. Né? Imagine só voltando lá para o HU, né, o hospital da universidade, ele é muito complexo. Aí a empresa que construiu o HU, com certeza ela não tem um especialista na área de TI, né? Ou seja, de tecnologia, porque é caro você. E outra, não é toda hora que também aquele profissional de TI está ali fazendo serviço. Então é mais fácil ela chegar com uma empresa especializada na área de TI e subcontratar. Olha, eu tenho esse serviço aqui, quanto você me faz para você fazer a rede desse prédio? Então é mais fácil hoje. Elevadores, ela não vai fabricar o elevador. É mais fácil ela contratar uma empresa especializada no fornecimento, e instalação, né, de elevadores e contratar essa empresa de elevadores. Sai mais barato para ela, do ponto de vista de custo, tá? Então, mas isso tem que estar no edital, por isso que é importante a questão da personalidade. Então, nos contratos administrativos, em tudo, a pessoa não é absoluto, né? Como eu falei para vocês, ou seja, não é absoluto, na qual há a possibilidade de outra pessoa realizar o serviço, mas isso tem que estar no contrato. Então, isso tem que estar no contrato e tem que estar no edital. Hoje, a maioria dos contratos, em termos gerais, há essa possibilidade de subcontratação, uma vez que o mundo mudou. Tá? Então, mas isso é uma característica importante do contrato, a personalidade. E, por último, chegando aqui, a prerrogativa do direito público da administração. Tá? Isso daqui é o que? As cláusulas exorbitantes. Então, o contrato administrativo, quando é realizado, voltando lá, com a União, os estados, municípios, as autarquias, as fundações de direito público, né? Junto ali com a administração direta, os ministérios, né? As secretarias, os seus contratos têm cláusulas exorbitantes, o nome está. Isso são prerrogativas da administração pública na relação contratual. Tá? São chamadas exorbitantes justamente porque exorbitam, extrapolam as cláusulas comuns do direito privado e não seriam admissíveis nos contratos. Então, os contratos administrativos, regido pelo direito público, ele tem, na grande maioria, tem o que? Essas cláusulas exorbitantes, tá? No direito privado, não poderia existir essas cláusulas exorbitantes. A gente vai ver mais à frente, vou apresentar para vocês o que é essas cláusulas exorbitantes. No direito privado não tem essas cláusulas exorbitantes. Por quê? Justamente para manter o equilíbrio. Lembra do equilíbrio? Os contratos administrativos, eles têm a característica do que eles são bilaterais. De um lado, o que tem o objeto, ele tem direito, e do outro lado, que quer aquele objeto e vai pagar por objeto também tem esse direito. Eles vão compor, né, o contrato, eles vão negociar. Lembra do exemplo que eu coloquei para vocês, quando eu quero alugar, vamos supor que eu tenho um imóvel, uma vila de imóvel, vamos supor que eu tenho um imóvel, e chega lá um casal, sei lá, alguém que quer alugar o meu imóvel, e eu posso colocar lá algumas regras. Eu posso colocar, olha, eu quero que você me pague até o dia 10. O outro pode concordar, tá? Tudo bem, até dia 10 me paga.
Então, isso daí eu estou negociando com ele. Aí, do outro lado, está dizendo assim, olha, o IPTU eu não quero pagar. Você paga o IPTU? Ah, tudo bem, eu vou pagar, então. Deixa... Então, os dois vão tentando fazer, fazendo uma composição de condições. Então, é essa bilateralidade que tem nos contratos do direito privado, né? Então, o outro diz assim, tudo bem, você não... Vamos supor que eu vou pagar o IPTU, então vai ficar na conta do dono. Ou pode ser o contrário, não, você vai pagar o IPTU, você vai pagar também a luz, né, a água, entendeu? Então, eles vão negociando, eles vão fazendo a composição. Ele pode compor, ó, isso aqui não pode. Vamos supor que eu tenho uma vila e coloquei uma regra que não pode ter animais. Tudo bem, sim. Ele é dono do imóvel. Então, isso daí você vai compondo. Ah, tudo bem. Aí o outro diz assim, o que quer alugar. Diz, tudo bem, eu não tenho mesmo animais, também não tenho cachorro. Para mim, não é relevante. Então, olha aí como eles estão compondo, tá? Então, essas cláusulas exorbitantes é o contrário. Elas estão de uma forma explícita e implícita também no contrato administrativo, tá? As cláusulas exorbitantes são prerrogativa da administração pública, em consonância ao princípio da supremacia do interesse público, tá? Porque ela existe, as cláusulas exorbitantes, justamente por esse princípio aqui, olha, pelo princípio da supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público acima do interesse privado, tá? Ela existe por causa desse princípio, beleza? E as cláusulas exorbitantes são essa aqui, ó, no artigo 58. Olha aqui, o artigo 58. Bora ler aqui. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração. Olha aqui, olha o enunciado está dizendo aqui, olha. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração. Está colocando a administração em primeiro lugar. Tá? Em relação a eles, a prerrogativa, olha como ele já começa assim a lei, olha, prerrogativa, o que é prerrogativa? Prerrogativa, você está o quê? Favorecendo um lado primeiro, né? Eu estou favorecendo um lado. Então, a lei já está colocando esse favorecimento em razão do quê? Do princípio do quê? Da supremacia do interesse público sobre o privado, ok? Então, vamos lá. Quais prerrogativas? Olha aí a prerrogativa da administração pública. Modificá-lo unilateralmente para melhor adequar as finalidades do interesse público. Ou seja, o único que pode modificar um contrato administrativo é somente o que? A administração pública. A empresa contratada ou a pessoa física, ela não pode modificar. Ela pode sugerir, mas precisa da anuência da administração pública, tá? Ela pode sugerir, mas sempre ela precisa da anuência da administração pública. Ela modifica para quê? Em razão do interesse público, né? A finalidade. Como é que funciona isso na prática? Geralmente é nos aditivos, né? Às vezes o projeto ele precisa ser modificado. É comum mesmo o projeto ser modificado, que a gente vai verificando as necessidades. E aí a administração pública encontra ela tem que tomar uma decisão sempre o quê? Sempre voltada por interesse público, né? Eu sempre dou o exemplo de uma sala de aula. Vamos supor que eu quero construir um bloco de 3 salas de aula. Aí depois eu vou verificar direito e digo, não preciso mais de 3 salas de aulas. Estou precisando de uma sala de aula, mas estou precisando de um quê? De um mini auditório. Então eu posso modificar, eu posso dizer assim para o empreiteiro lá, para a empresa que está construindo, olha, eu analisando, eu estou precisando de um mini auditório urgente. Então, essas 2 salas aqui que transformem o mini auditório, bora modificar o projeto, e eu posso fazer isso, né? Em razão do quê? Do interesse público, tá? Claro que respeitando o direito do contratado. O que significa isso? Vamos supor que
que essas salas de aula, esse mini auditório, o custo da obra vai aumentar um pouco, vai aumentar em 10%. Ah, tudo bem, eu vou respeitar. Realmente, eu verifiquei lá com meus engenheiros, com os arquitetos, e realmente a obra, para mim modificar essas duas salas de aula e virar um mini auditório, vai aumentar o custo. Vamos supor que vai aumentar em 10% o custo da obra. Então, eu tenho que pagar, realmente, eu modifiquei o projeto e vou ter que pagar esses 10% a mais em razão dos gastos pela adaptação da obra, né? É isso que está dizendo aqui, respeitando o direito do contratado. Claro. Eu posso rescindi-lo unilateralmente também, né? Aí tem que ver, vamos supor que o contratado, né, não está cumprindo lá o contrato, né, que está lá no artigo 79. Então, eu posso chegar lá e dizer, você não está cumprindo, tu já pegaste assim, várias multas, várias advertências, e realmente tu está descumprindo o contrato. Então, eu posso chegar lá e rescindir o contrato. Tá? Então, isso daí é o quê? Isso é uma prerrogativa. Porque se fosse um contrato com direito privado, os dois têm que ter a anuência de um do outro. Né? Olha o terceiro aqui, fiscalizar-lhe a execução. Olha, então isso daí, geralmente, a administração pública, ela fiscaliza o contratado. Tá? No setor privado, essa fiscalização ela tem, mas ela não é tão rígida. Tá? Ela não é tão rígida. Mas no setor público, ela tem que ser mais rígida mesmo. Tá? Então, isso é uma prerrogativa. O quarto aqui, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial dos ajustes. A administração pública tem o poder de penalizar a empresa. Aquela empresa que não conseguiu ou ela realizou parcialmente ou às vezes não executou nada, ela pode multar a empresa, ela pode suspender a empresa para não contratar por X, até 2 anos, né, com o setor público, ou ela pode também emitir aquela declaração de inidoneidade, ou seja, aquela empresa realmente ela não pode contratar com o setor, com o segmento público, porque ela deu muito prejuízo para a administração pública. Então, isso é um poder que a administração pública tem de penalizar o contratado. E nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens, móveis, imóveis, pessoas e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão de contratos administrativos. Então, vamos supor que a administração pública contrata uma baita de uma estrutura e ela depende muito dessa estrutura. Então, ela pode até fazer uma intervenção na empresa. Assim, não na empresa, mas naqueles serviços, né? Em razão de, sei lá, pode ter algum problema lá, e a administração precisa tanto desses serviços que ela não dá tempo de contratar. Mas, na prática, isso é muito difícil, esse inciso quinto ocorrer. Nunca vi. Geralmente, a gente já teve problemas de vigilância, exemplo, vigilância. A empresa está com muita dificuldade, ela não consegue pagar seus vigilantes, atrasa salário, e aí dá aquele caos, os vigilantes não ficam descontentes mesmo, né? Você não está recebendo, e aí vira um caos mesmo. Aí, geralmente, hoje a administração pública tem outras formas, aí geralmente ela rescinde esse contrato, ela contrata logo outra empresa de uma forma de contratos emergenciais, né? Então, há essa possibilidade. Então, essa quinta é muito difícil ocorrer, nunca vi ocorrer na prática, né? Mas pode ocorrer. Só se o serviço for muito especializado. Precisa o serviço muito especializado e também a administração pública precisa muito desse serviço. Tá? Então, pessoal, aqui a gente termina a questão da formalidade. Tá? Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre responsabilidade civil, né, do Estado,
e entrar também na parte de servidor público, né, que no edital ele é muito mais amplo esse assunto, tá bom? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula, pelo menos a gente já finalizou esse assunto aqui, né? A gente teve problema na terça-feira, mas agora resolvemos. E na próxima aula a gente continua ali finalizando a responsabilidade civil, um assunto bem pequeno mesmo de responsabilidade civil do Estado, e adentrando já na parte de servidor público, né, que é mais maior, o assunto é maior. E outra, a gente já vai ler, a gente vai estudar especificamente a lei do Estado, né? Uma vez que da Polícia Militar e dos bombeiros, eles são vinculados, tem lei específica para eles, né? E caso seja omisso, né, tem a lei mesmo dos servidores. Tá bom? Então tá, Juan. Beleza. Ok, professor. Tá, aí na próxima terça a gente está de volta.